Olá, boa noite. Boa noite. A gente começa o Rede Bahia Revista falando sobre Diogo Álvares Correia, o Caramuru. A história conta que o Caramuru chegou na praia do Rio Vermelho, aqui na capital, depois de um naufrágio há 500 anos. Um personagem que deu início à mistura das raças, que ajudou a construir a cidade de Salvador e que desperta muita curiosidade. Era tempo de grandes navegações. Homens se aventuravam pelo mar em busca de glória e riquezas no Novo Mundo. O Brasil só tinha 9 anos quando um jovem navegante sobreviveu ao naufrágio e ganhou dos índios o nome pelo qual seria reconhecido. Alguns historiadores contam que, ao ser avistado pelos índios, bem ali, naquela pedra, o jovem náufrago português Diogo Álvares Correia pegou um bacamarte, arma usada na época, e deu tiro numa ave em pleno voo. Vendo aquela coisa mortífera, barulhenta, foguenta, os índios então decidiram batizar o estranho. Escolheram a palavra Caramuru, que em tupi significa homem de fogo, filho do trovão. Mas essa não é a única versão. Outros historiadores acham que essa versão não passa de lenda romântica. Não aceitam que uma arma de fogo teria sido usada depois de horas no mar, talvez dias. Mas a verdade inquestionável é que seria mesmo necessária uma força maior para que ele fosse poupado pelos índios. Outras versões são que ele simplesmente foi achado na Pedra da Concha, então como ele estava molhado, com um pouco de limo, se parecendo com peixe caramuru, então teria sido apelidado Caramuru em função de ter sido encontrado numa pedra, numa loca, que é o habitat natural do caramuru. Agora o senhor defende a versão do tiro, por quê? Defendo a versão, porque é a única maneira dele ter se safado da antropofagia dos índios. A história de Caramuru não está totalmente desvendada, mas uma coisa ninguém questiona. O cenário da chegada foi mesmo esse aqui, a Pedra da Concha, no bairro que os índios já chamavam Camurugipe, na língua deles, Rio de Água Vermelha. Tudo começou aqui no Rio Vermelho em 1509. Aqui ele estabeleceu o primeiro núcleo do escambo do pau-brasil com os aventureiros franceses, tanto que inicialmente o Rio Vermelho era conhecido como a aldeia dos franceses, em função desse comércio. Somente mais tarde, a partir de 1549, foi que o nome Rio Vermelho passou a ser oficialmente designando o local da chegada de Caramuru. Baseado na palavra Camurugipe, que é uma palavra tupi. É, uma palavra tupi que significa Rio Vermelho. Caramuru ficou, passou a viver entre os índios e se tornou um manda-chuva, mesmo antes dos portugueses decidirem voltar as atenções para as terras do Brasil. Os livros didáticos dão a ele um papel meio lendário, meio aventureiro, mas não capitalizam a potencialidade de Caramuru como o primeiro europeu que veio para o Brasil, na época que Portugal não estava interessado pelas terras, e que aqui se sentiu em casa e que, de certa forma, formou as primeiras famílias interétnicas e que se deu bem com a cultura local. Caramuru também amou. Já tinha muitos anos aqui e muitas mulheres, quando se encantou por uma princesa índia, a filha do cacique Taparica. Na época, ela só tinha 14 anos. Uma história de um grande amor, tanto que os jesuítas registram que, quando conheceram Caramuru, ele já vivia exclusivamente com Catarina. Ele não estava mais exercitando a poligamia, que era comum no meio dos índios. A história de amor entre o náufrago português e a índia Catarina ultrapassou fronteiras e gerou frutos. Ele é o iniciador da miscigenação do branco europeu com os índios tupinambás. E aí começaram a nascer as primeiras famílias baianas. Caramuru foi mais que um sobrevivente. Ele deu passos importantes para o intercâmbio comercial na costa da Bahia. E mais ainda, teve papel fundamental na construção da primeira capital. Quando chega a Tomé de Souza, inclusive, há elogios aí, bastante elogios do papel dele na cidade e na ajuda
inclusive com mão de obra e tal, com os humanos, com os índios e tal, para a construção da cidade de Salvador. Caramuru criou aqui uma pequena aldeia. Com o passar dos anos, virou vila de pescadores. Uma atividade que ainda hoje marca o cotidiano do Rio Vermelho. Pouco a pouco foram construídos os primeiros sobrados de ricos veranistas. A colônia de pesca testemunhou a chegada das primeiras famílias e do primeiro bonde, com fim de linha no Largo da Mariquita. O luxo das construções chegou aqui para transformar o lugar em patrimônio histórico. O Rio Vermelho tem uma coisa curiosa. Ele foi um bairro de veraneio. E o bairro de veraneio sempre, como a gente tem as outras do litoral, tem alguém que faz aquela casa mais simples, tem outros que vão fazendo as casas mais sofisticadas. Nós começamos a nossa memória mais antiga, é a igrejinha antiga, que é do século XVIII. A igrejinha antiga. Depois nós temos muita coisa do final do século XIX, século XX, quando tem essa parte de arquitetura Art Deco. O verão aqui era festeiro. As serestas contavam com a presença de cantor ilustre. Oswaldo Fael namorava uma moça do bairro e compôs para ela a canção mais famosa da carreira dele. Morena bela do Rio Vermelho. Manteve por 27 anos a identidade da musa em segredo. E nem ela sabia que era a morena bela do Rio Vermelho. Ele não quis falar porque em seguida eu casei e ele achou que se aquilo falasse podia perturbar meu casamento, sei lá, qualquer coisa. Então ele guardou para ele mesmo. Ele fez tantas outras músicas, né? Não para mim. Fez outras tantas músicas e nenhuma alcançou esse... Tanto sucesso. Não fez tanto sucesso quanto essa. Não sei porquê. E você fica orgulhosa disso? Ah, fico sim, né? O Rio Vermelho herdou do passado a boemia. Herdou também do primeiro português e das famílias de veranistas a fé católica. As homenagens a Nossa Senhora de Santana passaram a acontecer no verão, fora do calendário litúrgico da igreja. Católicos, os pescadores festejavam também Iemanjá, a mãe d'água no candomblé. Essa passou a ser a festa mais famosa e animada do bairro. Ao completar 500 anos do naufrágio de Diogo Álvares Correia, o bairro quer homenagear e fazer justiça a um dos mais importantes personagens da história do Brasil, o Caramuru, que liderou os índios e ajudou a colonização a dar certo. Caramuru, 500 anos depois, ainda dá muito o que falar, né, Georgina? Você fica com qual versão? A versão do tiro ou a o que o nome dele surgiu porque ele foi encontrado ali cheio de lima, parecendo um peixe? Olha, Johnny, com essa distância histórica aí de 500 anos, nesse caso essa distância histórica acaba atrapalhando um pouco para a gente saber exatamente o que aconteceu, né? Mas o fato é que Caramuru entrou para a história do Brasil e, na verdade, marca também uma grande história de amor entre ele e a Índia Catarina Paraguaçu. Eu prefiro a versão do tiro, que é uma lenda, fica mais bonitinha, né? Pois é. E outra coisa, destaque nessa reportagem também para a beleza do Rio Vermelho, né? Um bairro cheio de história, boêmio, lindo. Lindo Rio Vermelho. E olha só, e na cidade de Salvador, que Caramuru ajudou a construir, as belezas naturais são muitas. Um dos locais mais bonitos da capital baiana é o Dique do Tororó, que chama a atenção dos moradores da cidade e dos turistas que chegam